Clara, aí falando justamente do AVC que você sofreu, quando eu puxei o assunto do Tarcísio Maia, já que você foi atendida lá, como é que foi esse dia? Como a gente falou bem no comecinho na abertura, Gente, foi um dia tão engraçado. você não fuma, não tem... Nunca não tem, fumei, nunca os bebi. históricos que os médicos costumam apontar como possíveis agravantes de um desenvolvimento de um AVC, por exemplo. Você não tinha nada no seu histórico de saúde que pudesse lhe levar a sofrer um AVC. Não, absolutamente. A não ser a sobrecarga de trabalho, que é um agravante, né? A gente vai trabalhando, consumindo os dias, consumindo as horas e de repente 24 horas não dá mais tempo para você. Seu dia teria que ter 48 e você não tem, então você tem que comportar tudo dentro daquelas 24 horas. E aí você é radialista, você é enfermeira, você é mãe e você... Eu estava tentando também montar o meu home care, né, na época. E acabou que isso tudo sobrecarrega. Nosso corpo é uma máquina, né? O coração é a nossa bomba propulsora. E o corpo pede arrego mesmo, né? O corpo pede para você parar e para você olhar. Esse arrego que o corpo pediu e que você teve que parar para olhar foi justamente numa tarde. Você estava caminhando, se exercitando inclusive. Isso, voltando às caminhadas, tentando voltar às Praça do caminhadas. Rotary. Justamente, mas o corpo ele dá os indícios de que ele está precisando. Como foi esse dia exatamente? Esse dia foi um dia atípico, né? Eu queria só falar sobre um pouquinho antes, já vinha dando sinais, aquele cansaço, dores de cabeça frequentes, insônia, ou seja, estava muito cansada, mas não conseguia dormir, certo? Me preocupando com problemas pequenos, com pequenas coisas. E nesse dia, como a gente estava falando, foi excepcional. Um dia em que eu trabalhei menos, um dia em que eu não tinha dado plantão na noite anterior. E o cansaço já vinha, o cansaço mental, o cansaço, né, dos outros dias, o cansaço acumulado no corpo, né. E almocei muito bem, dormi à tarde, que é coisa que eu não faço, eu trabalho à tarde, né, quem me escuta sabe. Dormi à tarde inteira e quando eu acordei eu disse, bom, não deu para começar a dieta hoje, porque eu tenho almoçado super bem, você sabe que eu adoro comer, eu adoro comer, gente. E aí... Com a mãe daquela em casa nesse momento, não é então. não? Minha mãe cozinha super bem, né, Will? E aí, então, eu fui caminhar. Depois que eu saí da caminhada, né, eu alonguei, como a gente costuma alongar, mas eu não vivia no sedentarismo. Embora estivesse começando naquele dia a voltar a caminhar, eu não estava sedentária porque eu sempre pratiquei o karatê. Eu já tenho voltado, inclusive, para o karatê, né? Parei um tempo, mas já tenho voltado. E eu fui pedir informação, né? A minha sorte foi porque eu consegui entrar num campinho de futebol, onde estava acontecendo uma aula de futebol para criança, fui pedir a informação. Quando eu comecei a conversar com o professor, eu comecei a sentir, né, que eu não estava bem. Daí eu sentei, e eu só lembro, essa é a última imagem que eu tenho, antes de acordar no chão, né, deitada, e eu não acreditava no que estava acontecendo, porque eu estava ali, enfermeira, e eu dizia, não, tá tudo bem, não foi um infarto, meu rosto está normal, não tem desvio de comissura labial, eu estou falando, eu estou entendendo o que eu estou falando, mas eu não estou sentindo. O corpo estava paralisado. Mas eu não sei se é porque eu não estava querendo acreditar ou se é porque realmente na hora estava muito apavorada. Eu tenho uma característica, eu falo muito, eu falo pelos cotovelos, eu falo, mas quando eu estou nervosa, eu me retraio. Então eu fiquei muito retraída, fiquei ali pensando, porque eu me retraio e fico pensando justamente para sair daquele problema, daquela situação. E aí eu dizia, não, tudo bem, pode cancelar o SAMU, porque eu acho que foi só uma queda de pressão, eu vou sair bem. Só que o SAMU chegou, né? E eu não consegui passar para a maca. Aí Eu foi quando realmente você percebeu não estava que não sentindo. era uma queda de pressão. Não era só uma queda de pressão. Você não conseguia se mexer. Isso. E aí fui para o Tarcísio Maia, a galera do SAMU foi super rápida. Que trabalham com você no hospital. Isso, trabalham comigo no hospital e sempre trazem os pacientes para a gente, né? Mas eles foram super rápidos, mesmo sem saber que era Clara Jordani, entre o acionamento, né, o momento de acionar a ambulância e a chegada, foi rápido. E então fui para o Tarcísio, claro que eu fui super bem acolhida, né? A gente acolhe todo mundo, mas quando é uma pessoa da gente, a gente é movido pela emoção e ninguém acreditava no que estava acontecendo também, né? Até chegar lá, entre a ambulância e chegar ao hospital,
você tinha conseguido compreender já que podia ser um AVC? Sim, sim. Ou os seus companheiros de trabalho que lhe avisaram isso? Não, Claro, eu já acho que é um compreendia. AVC. Eu acho que pode ser um AVC. Só que eu imaginava um acidente isquêmico transitório, né? Que muita gente, às vezes, muitos casos já aconteceram, né? Mas a regressão é super rápida. Inclusive, assim, a gente está estudando, porque é uma coisa meio que nova o que eu tive. E a gente está fazendo exames, estamos tentando acompanhar através de exames de imagem, exames de sangue, para fechar direitinho o diagnóstico. Até agora não tem um diagnóstico 100% fechado. 100% fechado não, porque eu tenho toda a clínica de um AVC, mas as primeiras imagens não mostraram esse AVC. Eu estou indo para um centro de referência, agora em janeiro, né? Final de janeiro estou indo lá para o SARA, em Fortaleza, para que a gente possa ter, né, mais opiniões e fazer novos exames, contactar outros médicos. Definitivamente e continuar o tratamento nesse caso. Continuar. Que ele já vem, obviamente, e não foi fácil, claro, porque não afetou a fala e assim, você não estava totalmente presa, porque você tinha como se comunicar, mas aí afetou algo muito importante que era o seu movimento. Você passou um bom tempo na cama sem conseguir andar, se mexia para nada, totalmente dependente de alguém lhe retirar dali para o banho, para comer, para tudo. Sim, e assim, dia 6 foi o dia da gratidão, né? E desde o momento que eu acordei que eu fiquei agradecendo. Ai, desculpa, gente. Por nada, você... nós que eu digo, a gente convive com você, sabemos o que você passou, eu sei que não tem como você não lembrar e não se emocionar com tudo que você passou. Assim, eu sempre fui muito ativa mesmo, e foi muito complicado não poder tomar banho sozinha. Não conseguir comer sozinha. Não conseguir fazer as coisas básicas que a gente faz assim rotineiramente, a gente nem valoriza, a gente não sente prazer, né? Quando eu consegui tomar banho pela primeira vez, na verdade, quando eu consegui sentir o chuveiro em mim, mesmo sendo levada para o banheiro, sentada numa cadeira de banho, mas quando eu consegui sentir a água descendo no meu corpo, porque eu só estava tomando banho no leito. Que é horrível, gente, pelo amor de Deus, é horrível o banho no leito. Embora eu seja enfermeira, agora eu sei o lado de cá, né? Como é que funciona, como é constrangedor e como é complicado. Nunca fica 100% limpinho, é horrível. Então, foi muito bom isso. E desde então, eu tenho tentado e tenho sentido assim as coisas com mais intensidade. As coisas mais simples. Banais, que a gente tem como banais. Will, quando eu saí do hospital, eu não andava, logicamente. E aí o tempo que eu fiquei na cadeira de rodas esperando o carro vir, eu tinha passado 7 dias sem ver o sol, sem sentir vento natural. Quando eu sentei na cadeira que eu comecei a sentir a brisa tocando na minha pele e o céu ali com um monte de estrelinha, foi indescritível. Foi muito bom. Se hoje você dissesse, cite um momento maravilhoso da sua vida, eu ia dizer para você. A hora que você estava lá fora. A hora que eu estava lá fora, quando eu saí do hospital e que eu senti que existe vento, que é gostoso, que existem plantas, como é bom aquilo tudo. E é de graça. É de graça, como várias outras coisas que eu passei, que eu já tinha desfrutado, mas que hoje eu acho que eu desfruto pela primeira vez, porque essa é a primeira vez que eu estou fazendo as coisas, as mesmas coisas, mas sentindo e fazendo de forma diferente. Foi um aprendizado a cada momento. A primeira vez que eu saí, né? A primeira vez que eu fui para o shopping, que eu saí assim, com as limitações, andando com um andajazinho e tudo mais, foi um pânico. Eu fiquei com tanto medo, era suor nas mãos, suor nos pés, e eu achava que isso era frescura, sabe? Que isso não acontecia não, que era só questão de... Não, isso é pantim, como dizem no interior, né? No meu interiorzão da Paraíba, isso é pantim. Nossa. Mas é verdade, dá um medo danado. Dá medo e a gente não sabe do que é. A angústia a gente não sabe do que é. A gente não sabe se é de não ser aceita pela sociedade. E como é complicado, sabe? Viver com alguma limitação física é complicado. Rampas,
É descobrir mais do que nunca que a gente não tem acesso, é entender o quanto as pessoas que têm alguma deficiência precisam sofrem. da acessibilidade. E olha que assim, hoje eu já estou andando, né? A minha perna, claro que ainda tem uma sequelazinha na perna, que segundo meu fisioterapeuta, que inclusive é maravilhoso, o Fabrício Bazem, Coser, muito bom profissional, e a turma da Qualivita. Ixi, nem sei se eu posso falar isso. Pode. Mas eu quero mandar sempre um beijo para eles, porque eles me acompanharam de uma forma maravilhosa. Inclusive o Fabrício, ele é super dedicado aos pacientes e comigo não foi diferente. Ele praticamente me ensinou a andar novamente, né? Então, devo muito a esse cara. E, enfim, é muito complicado, mas isso aqui influencia demais. Eu comecei a sentir medo de sair. E aí eu me arrumava toda. Quando Desistia. tinha vontade de sair, não, vou sair hoje. Me arrumava toda, me maquiava, que eu adoro me maquiar. E aí quando o pessoal chegava, aí vinha aquela retração. Eu acho que eu não vou não. Não, eu tô com dor de cabeça. Não, eu comecei a me ver, quase que inventando as coisas para que as pessoas não quisessem que eu fosse. Aí eu parei, olhei para mim no espelho e disse, pare com isso. Porque tá aqui. Não tá na limitação da sua perna. Não está na sua limitação de andar ou de fazer algumas coisas. E se você cair, é como meu fisioterapeuta disse, se você cair, você vai levantar. Porque você já sabe levantar. E então eu fiquei trabalhando isso, porque é isso aqui mesmo. E hoje a gente vai para todo canto, a gente vai para a praia, a gente vai para show, a gente vai para tudo. Né? Você já está dirigindo? Já estou dirigindo, comecei a dirigir, inclusive, e perder esse medo foi essencial. Foi super necessário, porque eu não trocava direitinho os pedais, né? Então eu tinha medo de sair na rua, de um cachorro passar, de um gato passar, e era assim, imprudente até, dirigir com esse medo todo. Mas acaba que, como eu ando devagar, por causa dessa limitaçãozinha, quando eu estou no carro eu me sinto, sabe, tudo. Eu sou mais livre do mundo. Sou mais livre do mundo.